Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História do Recife. E vocês devem estar se estranhando, né? Esse cenário aqui Pois bem é. diferente, né, professora Carol? A gente seguiu o fluxo aqui da aula de português, né? Uma Verdade. aula maravilhosa aí que vocês acabaram de ter com a professora Viviane, Camille. Então, achei legal e vamos. Vamos ficar aqui nessa conversa boa, né, professora Vanessa? Exatamente. Pois é, vamos Sobre as seguir. nossas memórias, né? Exato, um tema super importante, um tema que a história dialoga muito, né? Afinal de contas, a história Conta trabalha tudo, né? Pois A história é é. fofoqueira, viu, gente? A Ela conta tudo sobre nós e mais um pouquinho. Exatamente. A história traz esse debate, né, que é super amplo da memória, faz o resgate dessa memória, né? Às vezes é uma memória interessante, legal, né, positiva de ver. Às vezes nem tanto, né, professora Carol? Às Verdade. vezes a gente vê uma memória, né, faz esse resgate de uma memória que é triste, que traz, né, processos de violência, de guerra, mas é interessante, é importante que a gente faça, né? Até porque é isso que constitui uma nação, né? A memória que constitui uma nação, é dela que a gente vai ter que beber ali da fonte para saber o que hoje, no presente, a gente quer ir, o que é que a gente almeja, né? Quais são os valores que a gente quer seguir, o que é que a gente quer alcançar. Então, por isso que é tão importante, na história, a gente trabalhar a memória. Mas, bom, a gente já está dando spoiler demais Já da aula, né? demais. Antes, eu quero dizer, né? Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estou aqui sempre muito bem acompanhada. Vocês já viram a professora Carol, que está aí já ligadinha no chat. Tô aqui certo? já, viu, gente? Preparadíssima, viu, professora? Preparadíssima para os questionamentos de vocês, né? Para dúvidas, comentários, a participação, certo? É muito importante que vocês participem, dialoguem, deixem aí os comentários. Se não deu tempo, né, não conseguiu acompanhar essa aula ao vivo, tem lá o canal do YouTube do Educa Recife que você pode acessar, pode ver essa aula quantas vezes quiser, né? Essas e outras aulas lá, né? Tem uma playlist com todas as aulas, todas as turmas. Então, vocês estão aí com um prato cheio, né? Para o aprendizado, né? A internet, os aplicativos, né? Como uma ferramenta aí nos auxiliando para o conhecimento, aprendizado. E também contamos com a presença aqui, viu, professora Carol, da queridíssima, maravilhosa Melise, Olha fazendo a aí. interpretação de Libras, deixando essa nossa aula mais acessível. Veja quanto é importante, né, a gente pensar na inclusão, na acessibilidade, certo? Um tema que está muito aí em pauta, né? E é necessário, é um tema, é uma questão necessária. É muito necessário. É importante que todos consigam ter esse acesso a Isso. esse conteúdo todo, né? De história do Recife, história da nossa cidade, né? As memórias da nossa cidade, como a professora Vanessa falou, tem memórias boas, tem memórias não tão boas, né? Mas até essas que não são tão boas, gente, são importantes para que a gente aprenda um pouco com elas, né? E a gente mude o nosso comportamento, né? Exatamente, né? E deixar essa aula acessível, né, como a gente estava falando, incluir todos é essencial. Afinal de contas, né, o direito à educação, né, o acesso à educação é direito de todos, não é mesmo? Então, Perfeito. vamos incluir todos e todas, certo? E a gente também conta com a galera na produção aqui muito massa, né? Uma galera que dá apoio, Jonas, Juninho, olha, um beijo bem grande aí para vocês. Olha aí, Juninho fazendo Olha, um coraçãozinho. Jonas também, Jonas. Cadê seu coração, Jonas? Olha. Gente. É uma Jonas galera. É um tchutchuquinho. Pois é, uma galera sofisticada, viu, professora Carol? É, muito. Vamos embora. Mas, bom, depois desses informes gerais, né, informes iniciais, vamos embora aqui para o tema da nossa aula, que hoje tem territórios de memória e resistência. A gente já trouxe esse amplo debate aqui para as nossas aulas, né? E a gente vai refletir um pouquinho mais para a gente começar a entender. E é importante a gente trazer, né, essa parte da nossa história que não é tão boa, a questão da escravidão, né? Para a gente refletir.
E como eu estava falando anteriormente, né, para refletir o nosso presente, o reflexo de toda essa história, né, de 400 anos de escravidão, né, de um sistema escravista extremamente cruel, que massacrou, né, que matou muito essa população negra, certo? E para onde a gente quer ir, né? Porque um país que coloca em risco sua memória, que não resgata sua memória, ele se perde, não ganha força. Então, quando a gente traz essa memória, é justamente para isso. Porque será que a gente quer dar continuidade a uma nação que seja racista, preconceituosa, que não inclua essa população, ou a gente quer mudar, transformar, né? Reconhecer essa herança histórica, essa dívida histórica que a gente tem com esses povos e transformar, mudar, né? Revolucionar, para a gente trazer até para um linguajar histórico, certo? Então, é importante que a gente traga esses debates aqui para as nossas aulas, certo? Então, vamos embora aqui, olhem só. Mas e o que é memória, né? E o que é resistência, que é a temática aí da nossa aula. E aí, o que será essa memória, esse processo de construção aí? Construção de quê, né, professora? Construção dos eventos, dos valores, né, que foram dos valores, né, que existiram naquele determinado momento ali, de conceitos também, que isso também se transforma ao longo do tempo, né, ao longo da história. Mas vamos entender aqui, olha, memória é reconstrução do passado. Olha aí o que a gente estava falando, né, um resgate desse passado. Não é a mesma coisa que lembrança. Olha aí, que certo? coisa importante, né? É importante. Muitas vezes lembrança e memória são tratados como sinônimos, né? Exato, mas não é. E lembrança, ela é muito mais efêmera, né? Ela se esvai muito rápido. Você lembra de alguma coisa, mas um acontecimento que de repente aconteceu a semana passada, mês passado, mas isso é rápido, né? A memória, ela tem uma carga, uma força muito grande. Ela traz esses valores, ela traz um acontecimento, um fato, algo muito importante. E por mais, professora, que ela tenha ocorrido no passado, ela é viva, né? Ela é orgânica, é importante que ela seja viva. É importante, por isso que é importante a gente trabalhar na história a questão da memória. É importante a gente resgatar esse passado, porque se a gente não deixa, enfraquece essa memória, não deixa ela viva, a gente também perde força enquanto nação, enquanto país, enquanto sociedade, né? A cultura do país perde força, né? Fica enfraquecida. E memória não é à toa que a memória, ela é histórica, essa é a verdade, né? Ela tem um peso ali, ela tem um peso forte, né? E deixa marcado, né? Então, quando uma coisa deixa marcada a gente não está falando só de fatos históricos, né? Isso. A gente pode falar da memória da sua família, por exemplo, né? Isso, exatamente. Teve uma avó, uma bisavó que fez uma coisa muito, né, bacana na época dela, né? Exato. Isso é um exemplo pequeno só das coisas que a gente pode ter de memória aí, familiar mesmo, né? Memória familiar que mudou a trajetória de uma família inteira, né, professora? E essa trajetória, professora Carol, ela precisa ser repassada, né? E onde é que a gente vai encontrar essa memória, né? A gente encontra não só em livros, mas também um espaço que é extremamente importante, que traz esse resgate da memória, é o museu. Olha aí, porque o museu também, ele não só é um lugar que traz essa memória, mas ele é um lugar que desperta a criatividade, é um lugar que a gente, além de aprender, a gente também pode trazer aquele lugar como um lazer. Claro. Né? E a gente precisa, né, cada vez mais se identificar com esses espaços museais. É muito importante, né? E faço até um convite para vocês visitarem os museus que existem na nossa cidade. Exatamente. E outros lugares são pátios, são praças, né, monumentos, que muitas vezes a gente circula na nossa cidade e nem se dá conta que traz uma memória, né? Às vezes, exato, né? Passa tão apressado nessa vida que nem cotidiana. se percebe, né? Exatamente. Mas vamos dar continuidade aqui. Vejam aí em tela cheia.
Então, não é a mesma coisa que lembrança, como a gente estava falando, é uma construção que pode ser transmitida para gerações seguintes. Olha aí, por isso que é importante esses lugares, né? Trazer essa memória, porque pode ser, né, foi um acontecimento que, por exemplo, aconteceu século passado, né, outras gerações, as gerações atuais, melhor dizendo, pode ter acesso a essas histórias, a esses acontecimentos, certo? E resistência, né, isso conceituando aí, é oposição, é reação, recusa de submissão à vontade de outrem, né? É uma forma de você resistir, de dizer assim, não, eu não concordo com isso, não concordo de ter né, essa imposição de ser dominado, e muito a gente viu na história da escravidão do nosso país. Eu não vou me submeter a esse tipo de coisa, né, professora? Então, a história toda do quilombo, né? O quilombo é resistência, né? É um símbolo de resistência muito grande, né? Daquela época. Os escravos que não aguentavam mais e não admitiam aquilo, né? Então, vamos lá, é um lugar de luta, né? De se reunir com os seus, né? Para lutar contra tudo aquilo que estava acontecendo, né? Exatamente. E ainda assim, hoje em dia, professora Carol, existem comunidades quilombolas que são resistências, né? Ainda nesse processo, né? Muitas comunidades que tentam manter essa sua memória, né? Viva da sua cultura, dos seus povos, dos seus rituais, né? E ainda resistem aí, né, a todo esse sistema de dominação, né, de preconceito, de discriminação que esses povos foram submetidos. Mas eles também resistiram, né, porque é importante também essa resistência para poder existir. Exatamente. Para poder manter aquilo vivo, né, gente? Que no caso é a memória que vem passando, ó, de gerações para gerações, né? Para frente aí, para manter vivo a cultura indígena, não é? Isso também. Tem muito, ainda existem, graças a Deus, algumas aldeias indígenas que são bem isoladas, ou seja, elas conseguem realmente manter uma memória mais viva, né, Ivan? Isso. Que vem passando de geração em geração. E as comunidades quilombolas, né, que remetem aí a aquela época horrorosa da escravidão, né? Da nossa história do Brasil, né? Pois é, mas vamos vendo aqui. E aí a gente chega faço esse convite aqui a vocês, a professora Carol, a olhar esse espaço aí de memória da nossa cidade, que é o Pátio de São Pedro. Olha só, linda essa foto, né? E o ambiente também é muito bonito, super agradável, gente. E vejam só, este lugar foi o lugar escolhido, né, pelo movimento negro daqui da cidade para abrigar a Terça Negra, evento cultural que perpassou toda a década de 2000. Eu já cheguei até aí, viu, professor, em alguns eventos desse que tinha uma manifestação cultural muito importante e grande aí, né, vinda pela reivindicação, né, desses povos negros, do movimento negro aqui da cidade. E para além de ser um evento, né, de aspecto, né, de aspecto cultural, é também um evento, né, quando ocorria, infelizmente hoje em dia não ocorre mais, né, o evento aí da Terça Negra, é também no que se refere à perspectiva política, porque também era um espaço de resistir, né? É também um espaço de trazer o resgate dessa memória desses povos. Então, para além de só ter os movimentos ali, né, culturais, né, de afoxés, maracatus, né, toda essa cultura de raiz africana, mas era também um espaço de debate político, né, um espaço onde a juventude negra podia falar, tinha voz, né, então foi um ambiente, né, aí o Pátio São Pedro, que acolheu esse movimento aí todo que ocorria todas as terças-feiras, e se chamava Terça Negra.
E falando em juventude, nada mais importante, né, do que essa juventude negra se encontrar com outros negros, né, num Isso. dia desse de comemoração da resistência, né, de Uhum. debate político ali. Para quê? Para que essa juventude consiga apreender esse conhecimento aí, Sim, essa memória que esse pessoal está mantendo vivo, né? Isso exatamente. é muito É importante, importante. passar para as próximas gerações, né, para manter vivo. Exatamente. Infelizmente, hoje não ocorre mais esse É. evento, mas por muitos anos aí ocorreu, certo? E vamos olhar aqui, olha. Outra imagem aí, uma imagem, né, quando ocorria o evento. Vejam aí, diversos grupos da cultura negra se apresentavam como maracatus, afoxés, samba reggae e outros, certo? Como eu estava falando anteriormente para vocês. Embora não esteja ocorrendo atualmente, a Terça Negra representa a celebração, a resistência e a importância da cultura negra no Recife, o que a gente já havia adiantado aqui, Sim. né? É esse lugar que, para além, né, de ser esse espaço aí de celebrativo, de trazer movimentos culturais, de dança, enfim, música, né? Também trazia essa perspectiva política, né? Era um espaço de trazer essa esfera política, de resistir, de resgatar toda a importância do negro na construção, na formação da identidade do nosso país, né? Da identidade cultural do nosso país, certo? Então, veja aí, outro lugar fica lá pertinho ali de Casa Forte, viu? No Poço da Panela, mais especificamente, que é a casa de José Mariano e Dona Olegarinha. José Mariano e sua esposa, né? Eles estiveram envolvidos na causa abolicionista, né? Eram aí adeptos, né, à questão da abolição, né? Então, na sua casa, eles abrigavam escravos em fuga, né? Esses escravos que resistiam à submissão e tudo, eles fugiam, certo? E essa casa aí acolheu, já que esse casal aí, né, eles tinham esses ideais mais libertários, né, ideais abolicionistas, então acolheu alguns escravos fugidos, certo? Então, essa casa fica aí no Poço da Panela, né? A gente, se puder circular ali naquela área do Poço da Panela, vai encontrar, viu, essa casa. Então, vejam aí, em tela cheia, né, a casa, e olha, planejada pelos membros do Clube do Cupim, certo? E aí a gente chega num lugar bem importante, viu, Carol? Também, que eu adoro esse lugar. É o Mercado São José. E aí, será que essa galera do 7º ano conhece o Mercado São José? Rapaz, eu acho que conhece, né? Todo mundo já andou ali. Eu imagino, né? Que vocês já devam ter andado por ali pelo centro. Mercado São José, conhecidíssimo, né? Exatamente. Vamos entender um pouquinho a arquitetura dele, né? Todo o processo aí, que também é um lugar que traz essa reflexão aí da memória dessa cultura negra, né? Dessa história negra da nossa cidade. E aí eu trago um mapa, né, para vocês do Marco Zero, que é esse ponto aí inicial, né, e é um ponto bem importante. Hoje a gente vê muitos turistas, né, muita gente pedalando, passeando por aí, mas esse ponto, o Marco Zero, é um ponto muito importante, porque essa região aí central da cidade, né, professora Carol, era o porto do Recife, Exato. né? Então, por ser próximo ao mar, né, às áreas marítimas, então era mais fácil das navegações chegar. E, inclusive, esses navios negreiros, né, que traziam, traficavam, né, esses povos para ser escravizado num sistema escravista que a gente teve e tanto reforça aqui nessa aula, certo? E o Mercado São José fica bem próximo aí, né, dessa área central, né, do bairro de São José, próximo aí ao Marco Zero. Então, vejam só, o Mercado de São José foi inspirado no Mercado de Granelli, um mercado em Paris, e inaugurado em 1875, veja, lá no século XIX. A arquitetura de ferro, típica do período. Então, tem uma arquitetura de ferro que tem uma resistência,
né? E quando Então, você observa, né, essa arquitetura, é muito lindo, é gente. linda, é linda Olhem mesmo. para cima, né, quando vocês forem ali no mercado, dá uma observada, né, nessa toda esse trançado de ferro que tem ali, né? A gente muitas vezes passa, nem se percebe, né? É, Passa corrido, na correria do dia a isso. dia e nem percebe a arquitetura em torno e dentro do mercado. Olha aí, o projeto provavelmente é de Victor Letier, engenheiro da Câmara do Recife, mas recebeu acréscimos do engenheiro francês. Olha aí a referência, né? A inspiração aí de Paris, da França, de Vautier. Olha Eu acho que eu aí. falei certo. Falou, a professora tá danada aqui, professora Vanessa, no Pois é. francês. Mas e aí? Quais são as relações do mercado com a história negra, né? Da cultura negra aí? Vamos entender, né? O mercado representaria o ideal de organização e padronização de um comércio que antes se encontrava disperso em forma de comércio ambulante, realizado por negros forros, né, livres, escravos e trabalhadores livres. E aí, se a gente vê, até hoje em dia, né, a gente encontra muito comércio no entorno, né, ambulante, nas proximidades. E um dado muito interessante também, muitas vezes quando eu vou no mercado, é que a gente também vê muitas referências dessa cultura negra nos próprios boxes de venda de Sim, artesanato. Se você vê, né, ali presente a religiosidade, né, de matriz africana, você vai ver boxes vendendo coisas que traz essa sim. referência, né? Artesanatos também que remetem a isso. Então, tem essa força, né, dessa cultura negra aí, e o mercado foi construído nesse intuito mesmo, né, de organizar esse comércio que ocorria ali naquela região, né? Tem ali a região da Praça Dom Vital, que fica logo em frente ao Mercado São José, Sim. que era naquele entorno, e aí para padronizar, organizar o comércio, eles construíram e colocaram esse pessoal, né, que vendia aí comidas e tudo mais, esses ambulantes, para esse espaço Eu acho que aí até do... para o consumidor é até mais mais legal, né? De isso, estar ali exatamente. concentrado, né? Tudo que ele precisa vai estar ali, tudo juntinho, né? E Exato. a gente vê até hoje comércio ambulante por ali, né, professora? Porque a cidade também cresceu, né, gente? A população Exato. aumentou, assim, consideravelmente, né? Com certeza. Então, a oferta teria que ser maior Bem também, né? maior, com certeza, exatamente. Então vamos lá. Vejam, em tela cheia, logo de início foram proibidas a presença de escravos dentro do mercado. Vejam só. Então, é uma coisa bem Sem noção. importante, né? E a gente refletir, porque isso é muito cruel, né? A gente sabe que quando esses povos chegaram aqui, eles não eram reconhecidos nem como seres humanos, né? Eram reconhecidos como mera propriedade do seu senhor. Então, é importante que a gente reflita assim, é importante trazer esse debate, é importante a gente trazer essa violência, né, que foi tão forte com esses povos. Então, vejam só, embora tenha surgido enquanto espaço de comércio, o mercado passou a ser um importante espaço cultural. Como a gente está vendo aí na imagem, né? A gente encontra artesanato, a gente encontra comidas, né? Tem boxes ali que vendem almoço, tem outros que vendem comidas do mar, né? Frutos do mar, peixe. Então, é uma variedade e é um celeiro cultural, né? Um espaço aí cultural da nossa cidade. Vejam só, aí eu já trago essa questão aí para vocês. Quais lugares do seu bairro representa a história e a cultura negra? E aí, reflitam aí se vocês têm algum lugar que remete a essa história, essa cultura, essa herança, né, desses povos negros na nossa cidade, no seu bairro, né, mais especificamente. E aí eu já trago também um convite à reflexão, que fica aí para vocês dialogarem com seus colegas, com os seus professores, com os seus familiares, enfim, nos seus grupos de amigos. Por que não podemos resumir a presença dos africanos e seus descendentes no Recife apenas a partir da experiência da escravidão?
a gente viu que tem muita riqueza, porque apesar dessa narrativa, né, de violência, né, dessa questão da escravidão, a gente viu que tem muita riqueza cultural nesses povos, inclusive de resistência também. E dos espaços e manifestações apresentadas nessa aula, qual você achou mais interessante e por quê? Fica aí esse desafio para vocês. Vocês reflitam, né, com seus colegas e professores e depois deixa lá nos comentários, né, deixa aqui no chat ou deixa lá nos comentários no YouTube, tá certo? Bom, professora Carol, a nossa aula está chegando ao Poxa fim. vida, né, gente? Foi Então, rápido, né? foi demais. Comenta lá, gente, no YouTube, né? E fala aqui com a gente sempre que puder. Muito legal a gente ter essa memória viva, né? Da nossa cidade. Beijo para vocês. Pois é, vamos manter essa memória viva. É importante estudar história e entender como foi a constituição desse país, dessa cidade, de nós, né? Somos nós que fazemos essa história, Exato. somos nós que trazemos essa memória e toda essa formação bonita que é o nosso país, que é a nossa cidade. Então, vamos lá, vamos construir juntos e resgatar sempre e manter viva essa memória, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Beijo bem grande, gente. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Se hidratem, viu? Verdade. É verdade. É importante.